E se eu disser que Rick Schroder entrou para a história? Com apenas 9 anos, esse talentoso ator ganhou um Globo de Ouro por sua atuação no emocionante filme O Campeão, em 1980. Essa conquista notável o tornou o mais jovem vencedor desse prestigiado prêmio, destacando seu talento extraordinário desde cedo. Enquanto muitos atores mirins desaparecem das telas ao crescer, Rick construiu uma carreira de sucesso tanto na atuação quanto na direção. Após vencer o Globo de Ouro, ele atuou em vários filmes e programas de TV queridos, conquistando os corações do público por décadas. Sua trajetória reflete não apenas a dedicação ao seu trabalho, mas também os desafios enfrentados por muitas jovens estrelas na indústria do entretenimento. Hoje, Rick Schroder é lembrado não apenas como um prodígio infantil, mas também como uma figura de sucesso em Hollywood. O que você acha que contribuiu para seu incrível sucesso? E se um buraco negro estivesse viajando pelo espaço? Imagine um buraco negro supermassivo se movendo pelo cosmos a uma velocidade incrível de cerca de 8 milhões de quilômetros por hora. Esse fenômeno raro está relacionado a um buraco negro que provavelmente foi expulso de sua galáxia natal, 3C186, após uma colisão dramática entre duas galáxias. Esses encontros cósmicos podem ser muito violentos e capazes de lançar buracos negros para o espaço aberto. Depois que esse buraco negro errante foi lançado na vastidão do universo, acredita-se que ele vagará eternamente, viajando por regiões tranquilas do espaço, longe de qualquer lar galáctico. Os cientistas estão empolgados com esse objeto único, pois ele desafia nossas ideias sobre a formação e o comportamento dos buracos negros. Como um buraco negro consegue deixar sua galáxia? A resposta pode abrir novos horizontes na compreensão da natureza desses poderosos objetos. Embora possamos apenas observar seu impacto no espaço ao redor, é incrível perceber que um objeto tão massivo está em movimento, despertando curiosidade sobre o que nos espera no universo. Você já se perguntou por que alguns animais têm medo do veneno da viúva negra? Diferentes animais reagem de maneiras distintas ao veneno das viúvas negras. Por exemplo, gatos e cavalos são muito vulneráveis. O contato com o veneno pode causar sérios problemas de saúde ou até a morte. Por outro lado, os cães são surpreendentemente resistentes e muitas vezes apresentam apenas sintomas leves, se reagem. Essa diferença não é por acaso. Está relacionada às características fisiológicas de cada espécie e à sua história evolutiva. É especialmente interessante que ovelhas e coelhos parecem ser completamente imunes a esse veneno potente. Sua estrutura biológica única os ajuda a evitar os efeitos nocivos do veneno. Essa diversidade de reações destaca como a evolução molda os mecanismos de defesa das espécies contra toxinas em seu ambiente e demonstra as adaptações incríveis que a vida desenvolveu ao longo do tempo. A natureza não é fascinante? Você sabia que o theremin permite controlar a música no ar? Este instrumento incrível tem uma maneira única de tocar, pois não é necessário contato físico para criar sons belos. Inventado na década de 1920 pelo engenheiro russo Leon Theremin, o theremin possui duas antenas metálicas que detectam a posição das suas mãos. Aproximando uma mão da antena vertical, você controla a altura do som, enquanto a outra mão ajusta o volume perto da antena horizontal. Essa interação mágica cria sons etéreos e assombrosos, frequentemente ouvidos em trilhas sonoras, clássicas de filmes de terror e na música experimental moderna. O theremin não é apenas um instrumento, mas um símbolo de inovação que une música e tecnologia. Imagine tocar uma peça musical, movendo suas mãos graciosamente no ar, criando uma experiência audiovisual hipnotizante para sua audiência. Ao dominar a arte de tocar, você descobrirá a alegria da autoexpressão sem precisar tocar o instrumento. Então, você vai experimentar este instrumento fascinante. Você pode acreditar como Mark Cuban alcançou o sucesso? Este empresário e investidor ficou famoso ao fundar a empresa de software MicroSolutions, que ele criou aprendendo programação por conta própria. A jornada de Cuban começou quando ele viu o potencial da tecnologia e decidiu se aprofundar nesse campo. Após vender a MicroSolutions com sucesso, ele não parou por aí. Estabeleceu metas ainda mais ambiciosas ao comprar o time da NBA Dallas Mavericks. Essa ousadia o colocou em evidência, tornando-o conhecido não apenas no mundo dos esportes, mas também nos negócios e entretenimento. Além dos Mavericks, Cuban investiu em diversos projetos, mostrando sua habilidade em identificar oportunidades.
Seja por suas aparições marcantes na TV ou por seus investimentos inteligentes, Mark Cuban se tornou um nome familiar. Sua história destaca a importância da autoeducação, disposição para correr riscos e persistência para alcançar o sucesso. O que será que espera esse investidor dinâmico a seguir? Prepare-se para explorar o maior restaurante do mundo. Em Chongqing, na China, o restaurante Peppa Yuan é o maior do mundo, e não é difícil entender o porquê. Imagine um lugar parecido com um estádio, com quase 900 mesas e capacidade para 5.800 pessoas. Este colossal restaurante está localizado em uma encosta íngreme, oferecendo aos visitantes uma vista deslumbrante, enquanto desfrutam de uma deliciosa refeição. O Peppa Yuan é especializado em hot pot, um prato popular da culinária chinesa, onde os convidados cozinham ingredientes frescos diretamente em suas mesas em um caldo fervente. Isso transforma o almoço em um grande evento social. Amigos e famílias se reúnem por horas aproveitando o preparo da comida juntos. Com uma capacidade tão enorme, este restaurante não apenas serve refeições, mas também cria uma atmosfera única, onde os aromas dos diversos ingredientes se misturam com os sons de risadas e conversas. Você já almoçou em um lugar que pode acomodar tantos convidados? É realmente uma experiência única. Você sabia que os elefantes são jardineiros da natureza? Os elefantes africanos não são apenas criaturas magníficas, eles desempenham um papel crucial em seu ecossistema ao espalhar sementes. Todos os dias, esses enormes animais podem transportar mais de 2.000 sementes de diferentes plantas através de suas fezes, agindo como jardineiros da natureza. Quando os elefantes vagam pelas florestas e savanas, eles se alimentam de várias plantas. Ao digerir a comida, as sementes passam por seus corpos e são depositadas a uma certa distância, criando novas áreas de vegetação onde essas plantas poderiam não sobreviver. Esse processo natural ajuda a manter a biodiversidade de seus habitats, permitindo que diferentes plantas prosperem. Além disso, as fezes servem como um fertilizante natural, enriquecendo o solo e promovendo uma vegetação saudável. Sem os elefantes realizando essa importante tarefa, muitas espécies de plantas teriam dificuldade em sobreviver ou se espalhar, resultando em um ecossistema menos vibrante. Portanto, da próxima vez que você ver um elefante, lembre-se do quanto ele faz pela natureza, muito mais do que você pode imaginar. Não é incrível? Você não vai acreditar no que podemos dizer sobre os movimentos dos seus dedos. É surpreendente, mas seus dedos, na verdade, não têm músculos próprios. A verdadeira mágica acontece no antebraço e na palma da mão, onde músculos poderosos puxam os tendões que se conectam aos ossos dos seus dedos. Esse sistema inteligente proporciona uma incrível destreza, permitindo que seus dedos permaneçam leves e ágeis. Quando você quer acenar ou digitar uma mensagem, seu cérebro envia sinais para os músculos do antebraço, que então puxam os tendões, fazendo os dedos se moverem. Essa estrutura ajuda você a realizar tarefas como tocar piano ou segurar um lápis com precisão. Além disso, como os músculos estão protegidos no antebraço, seus dedos ficam livres para movimentos delicados. Então, da próxima vez que você estiver digitando ou tocando, lembre-se da interação muscular que acontece bem acima do seu pulso. Não é fascinante? Acredite ou não, Hugh French fez um retorno incrível. Após servir corajosamente como soldado na Segunda Guerra dos Boeres, ele enfrentou sérias lesões, incluindo a perda de um pulmão e paralisia parcial. Apesar dessas dificuldades, Hugh não deixou que as circunstâncias definissem sua vida. Anos depois, enquanto praticava bobsled na Suíça, ele passou por uma reviravolta chocante e inesperada. Durante um acidente, sua coluna foi alinhada de forma que ele pôde andar novamente. Esse caso extraordinário foi um ponto de virada em sua vida, permitindo que ele recuperasse a mobilidade e a independência que achava ter perdido para sempre. A história de Hugh mostra a imprevisibilidade da vida e como a resiliência pode levar a resultados surpreendentes, mesmo diante de dificuldades. Não é incrível como um evento inesperado pode provocar mudanças tão significativas na vida de uma pessoa? E se eu disser que os videogames podem desenvolver seu cérebro? Pesquisas mostram que os jogos oferecem mais do que apenas diversão. Eles realmente podem melhorar sua memória, reação e habilidades sociais. Quando você joga jogos que exigem resolução de problemas ou reações rápidas, seu cérebro está sendo treinado. Por exemplo, jogos de ação exigem reações rápidas e concentração, enquanto jogos de estratégia desenvolvem planejamento e pensamento crítico. Além disso, muitos jogos multiplayer promovem trabalho em equipe e comunicação, que são muito importantes em nosso dia a dia.
Então, da próxima vez que alguém disser que videogames são uma perda de tempo, você pode explicar como eles são uma forma divertida de treino mental, seja atirando em alienígenas em uma trama de ficção científica ou construindo uma fortaleza virtual com amigos. Você não está apenas jogando, você realmente está ajudando o seu cérebro a se tornar mais forte e ágil. Não é incrível? Você consegue imaginar que os dragões de Komodo têm uma mordida venenosa? Essas incríveis répteis que vivem principalmente nas ilhas da Indonésia não são apenas grandes lagartos. São caçadores habilidosos com um truque perigoso. Quando um dragão de Komodo morde sua presa, ele injeta veneno que contém anticoagulantes, impedindo a coagulação do sangue. Isso significa que qualquer animal mordido por um dragão de Komodo vai sangrar muito e ficar fraco. Mas não para por aí. O dragão não espera. Ele persegue sua presa por dias, usando seu olfato aguçado para seguir o rastro de sangue e o cheiro. No final, quando a presa sucumbe ao veneno, o dragão de Komodo faz seu movimento e devora o animal debilitado. Não é incrível como esses seres desenvolveram uma estratégia de caça tão única? Surpreendentemente, é um fato que Atenas moldou nosso mundo. Atenas, Grécia, orgulhosamente carrega o título de berço da civilização ocidental, e isso não é à toa. Esta cidade vibrante mistura a história antiga com a vida moderna de forma harmoniosa. Imagine passear pelas ruas movimentadas, vislumbrando o majestoso Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, que inspirou o nome da cidade. Esta estrutura notável data do século 100 a.C. e é um símbolo de democracia e filosofia, ambos enraizados na cultura ateniense. Mas não se trata apenas das ruínas. Atenas hoje é um centro de inovação, arte e educação. Com uma mistura dinâmica de cafés contemporâneos, galerias de ponta e mercados animados, a cidade pulsa com energia. Instituições educacionais aqui, como a Universidade de Atenas, continuam a estimular mentes e inspirar ideias. Portanto, seja você um amante da história antiga ou apenas esteja em busca de uma aventura mediterrânea, Atenas oferece uma experiência única, onde passado e presente coexistem de forma bela. Você está pronto para explorar esta cidade incrível. Você sabia como começou a etiqueta telefônica? Em 1878, algo revolucionário aconteceu. Foi criado o primeiro número de telefone comum. Imagine como era ter a possibilidade de ligar diretamente para alguém, em vez de depender de telegramas. No entanto, a forma como as pessoas atendiam ao telefone não correspondia exatamente às nossas expectativas. Em vez de um amigável olá, os primeiros usuários costumavam se cumprimentar com expressões como alô, ou simplesmente usando seus nomes. A palavra olá só se tornou popular depois que Thomas Edison começou a usá-la para chamar a atenção. Essa mudança marcou o início de uma nova era na comunicação, à medida que as pessoas se acostumavam com a ideia de conversar de forma mais descontraída pelo telefone. É surpreendente pensar em como nossa linguagem e cumprimentos evoluíram junto com a tecnologia. Hoje consideramos olá como uma saudação universal, refletindo o quão importante foi aquele período inicial na formação dos hábitos de comunicação modernos. Então, da próxima vez que você pegar o telefone, lembre-se de quão longe chegamos desde aqueles primeiros dias de 1878. Lagartos que realmente andam sobre a água. O lagarto basilisco, muitas vezes chamado de lagarto de Jesus Cristo, tem um talento incrível. Ele pode correr sobre a superfície da água. Esses seres incríveis conseguem isso graças às suas patas largas, que distribuem o peso de forma uniforme. Quando o basilisco corre, ele se move tão rápido que pequenas bolhas de ar se formam sob suas patas, permitindo que ele permaneça na superfície da água. Você pode imaginar como eles correm pelos lagos, deixando um rastro de ondulações. Mas a habilidade de andar sobre a água não é apenas para impressionar. Ela ajuda os lagartos a escapar de predadores e a capturar presas. Na verdade, os cientistas estudaram sua técnica única para entender os mecanismos de seu deslizamento gracioso. Essa combinação de velocidade, estrutura das patas e agilidade nos movimentos faz do basilisco uma verdadeira maravilha da natureza. Então, da próxima vez que você ouvir sobre lagartos, lembre-se de que alguns deles podem literalmente correr sobre a água. Não é incrível? Prepare-se para se surpreender com a Olimpíada Nacional de Ortografia. Este concurso anual no Hawaii se tornou um evento emocionante, atraindo milhões de espectadores a cada ano.
Desde seu início modesto em 1925, a Olimpíada cresceu de uma pequena reunião para uma sensação nacional, mostrando as habilidades impressionantes de ortografia de jovens participantes de todo o país. Competidores de 8 a 14 anos se dedicam a memorizar palavras difíceis e suas origens, frequentemente impressionando o público com suas habilidades. A tensão aumenta enquanto eles competem em uma série de rodadas intensas, lutando não apenas pela fama, mas também por bolsas de estudo e troféus. Pais e fãs os apoiam entusiasticamente da plateia, enquanto os espectadores em casa aguardam ansiosamente para ver quem será o campeão, porque esse evento conquistou o coração de tantos e o que torna essas crianças tão incríveis. Você já pensou nas raízes antigas da odontologia? A odontologia é uma das profissões mais antigas da história da humanidade, com raízes que remontam a cerca de 7.000 anos a.C. As práticas iniciais, que eram essenciais para a higiene bucal, utilizavam ferramentas simples mas eficazes, feitas de sílex para cuidar dos dentes. Imagine como era a vida naquela época. As pessoas não tinham confortos modernos, como pasta de dente ou escovas elétricas, mas compreendiam a importância da saúde bucal. Descobertas arqueológicas mostram que esses primeiros dentistas usavam técnicas que, embora primitivas, demonstravam um entendimento impressionante sobre o cuidado dental, incluindo o tratamento de cáries e a extração de dentes. Com o desenvolvimento das sociedades, as abordagens na odontologia também mudaram, levando à criação de ferramentas e práticas mais sofisticadas. Hoje, temos a sorte de contar com um vasto conhecimento e tecnologias, desde a fluoretação até métodos ortodônticos modernos. Essa viagem no tempo destaca não apenas a importância da saúde dental, mas também o quanto devemos aos antigos pioneiros que estabeleceram as bases da odontologia moderna. Você sabia que uma vaca foi vendida por 4,38 milhões de dólares? Nalori viatina, uma impressionante vaca da raça 19 FIV Mara Moveios, se tornou o animal mais caro do mundo após leilões surpreendentes no Brasil. Essa vaca pesada pesa cerca de 1.100 quilos, quase o dobro do peso das vacas comuns da sua espécie. Ela se destaca por suas características genéticas excepcionais, que permitem um rápido ganho de massa muscular e garantem uma excelente fertilidade. Essas qualidades a tornam um ativo valioso, elevando seu preço a alturas incríveis. Para proteger esse investimento, seus proprietários tomaram medidas inusitadas. Câmeras de vigilância monitoram a vaca, um veterinário está disponível 24 horas e a segurança armada. Essa combinação de tamanho, genética e medidas de segurança destaca a crescente tendência de valorizar o gado, por suas habilidades únicas e potencial de mercado. Você consegue imaginar quanto ela pode valer no futuro? Você consegue imaginar que o mistério da Casa Assombrada foi revelado? Em 1921, uma família britânica que morava em Victoria acreditava que sua casa era assombrada, pois à noite ouviam sons assustadores de uma mulher chorando. Esse cenário aterrorizante os deixava com medo, e eles procuravam desesperadamente ajuda para descobrir a verdade. Para a surpresa deles, os investigadores descobriram que a fonte dos sons assustadores não era um fantasma, mas um gramofone tocando música que passava pelas paredes da casa. Os gritos que antes atrapalhavam seu sono eram apenas um dispositivo mecânico fora de vista, mostrando como nossa imaginação pode correr solta. Essa história nos lembra que, às vezes, o verdadeiro mistério não está escondido nas sombras, mas no que supomos que esteja lá. Ela levanta questões sobre como histórias sobrenaturais podem surgir de explicações cotidianas e nos incentiva a olhar mais fundo quando nos deparamos com o desconhecido. Então, da próxima vez que você ouvir um som estranho, pode ser um fantasma ou apenas uma velha máquina. Fatos surpreendentes sobre a infância de Albert Einstein. Embora tenha se tornado uma das mentes mais brilhantes da história, Albert Einstein enfrentou sérias dificuldades na infância. Aos 9 anos, ele tinha dificuldades na escola e problemas de fala, o que preocupava seus pais. Eles temiam que ele não se tornasse o gênio que esperavam. Na escola, Einstein não conseguia se adaptar ao método tradicional de ensino, muitas vezes se sentindo deslocado e desconectado dos professores. No entanto, ele era extremamente curioso e adorava explorar o mundo ao seu redor, especialmente através da ciência. Essa paixão alimentava sua imaginação e ajudava a desenvolver um jeito único de pensar. Com o tempo, ele superou essas dificuldades iniciais, provando que os desafios não nos definem.
Suas conquistas na física mudaram nossa compreensão do universo, mostrando como é importante cultivar a criatividade e a curiosidade, mesmo quando o caminho parece difícil. Não é inspirador ver como alguém que enfrentou dificuldades pode mudar o mundo? Por que Vênus é mais quente que Mercúrio, apesar da distância? A resposta pode te surpreender. Vênus, o segundo planeta do Sol, é na verdade o planeta mais quente do nosso sistema solar, mesmo estando muito mais longe do Sol do que Mercúrio. Essa diferença impressionante no clima se deve à densa atmosfera de Vênus, composta de dióxido de carbono e nuvens espessas de ácido sulfúrico. Isso cria um forte efeito estufa, que retém o calor e eleva a temperatura da superfície a cerca de 900 graus Fahrenheit, aproximadamente 475 graus Celsius. Imagine estar em frente a um forno muito quente. É assim que é em Vênus. Enquanto isso, Mercúrio, embora esteja sob a luz solar direta, tem uma atmosfera muito mais fina, que não consegue reter o calor. Como resultado, Mercúrio enfrenta grandes variações de temperatura, de extremamente quente durante o dia a um frio glacial à noite. Assim, embora Vênus esteja mais longe do Sol, suas condições atmosféricas únicas a tornam um verdadeiro inferno, mostrando o quão dinâmica pode ser a nossa sistema solar. Difícil de acreditar, mas o Monte Rushmore tinha planos grandiosos. Quando Gutzon Borglum idealizou este projeto monumental, ele sonhava não apenas com os rostos famosos dos presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Seu plano inicial incluía esculpir as figuras completas em granito, criando uma cena impressionante que celebraria os ideais da América. Borglum imaginava os presidentes em pé, com Jefferson ao fundo da Declaração de Independência e Lincoln simbolizando a força da União. No entanto, à medida que o projeto avançava, nas décadas de 1920 e 1930, problemas como falta de orçamento e dificuldades técnicas levaram à decisão de se concentrar apenas nas cabeças. Apesar dessa mudança, o Monte Rushmore continua sendo um poderoso símbolo da história e da arte americana, refletindo o espírito da época e nos fazendo pensar sobre como poderia ter sido essa obra. É verdade que em Tartu existe a Cidade das Sopas? Este bairro único, localizado na Estônia, recebeu esse nome por causa das ruas dedicadas a diferentes ingredientes. Imagine viver na Rua da Cenoura ou passear pela Rua da Batata, onde o ar está cheio de aromas de comida sendo preparada. Este bairro boêmio não é apenas sobre os nomes das ruas. Há muita arte de rua vibrante e murais com receitas reais, que dão um toque criativo ao cotidiano. Festivais de comida são eventos regulares, onde moradores e turistas se reúnem para saborear pratos deliciosos inspirados nessas ruas coloridas. A fusão de arte e inspiração culinária torna a Cidade das Sopas um centro cultural único, refletindo um respeito brincalhão, mas sincero, pela comida. Aqui você encontrará tudo, desde designs excêntricos até murais informativos que mostram como a comunidade e a culinária se entrelaçam. Seja você um amante da arte, um gourmet ou apenas um viajante curioso, a Cidade das Sopas oferece uma experiência fascinante que conecta as pessoas através da alegria de boa comida e criatividade visual. Que tal planejar uma visita e ver essa sopa artística com seus próprios olhos? Você pode se surpreender. A origem estilosa do laço para botão. O laço, localizado na parte superior da lapela do paletó, tem uma história interessante. No início do século XIX, a moda masculina incluía paletós com golas altas, que podiam ser fechados para um visual mais formal. No entanto, com a chegada dos dias quentes, tornou-se popular deixar o botão de cima aberto. Isso não apenas trazia frescor, mas também permitia que as lapelas caíssem de forma mais natural, criando uma atmosfera mais descontraída. Mas e quanto a esse laço único? Ele não era apenas para enfeitar. No passado, tinha uma função prática. Os cavalheiros às vezes prendiam flores ali para melhorar sua aparência e adicionar um toque de cor ao traje. Então, da próxima vez que você ver esse laço, lembre-se de que não é apenas um elemento de moda, é uma homenagem ao estilo do passado. É surpreendente saber que, embora nosso cérebro processe todos os tipos de sensações, ele não possui receptores de dor. Isso significa que o próprio cérebro não sente dor como a nossa pele ou músculos. A dor pode ser sentida nas membranas que protegem o cérebro. Portanto, se você bater a cabeça ou sentir dor de cabeça, o desconforto vem dessas camadas externas ou estruturas próximas, como o couro cabeludo e os ossos, e não do cérebro em si.
Essa característica única explica por que algumas cirurgias no cérebro podem ser feitas com o paciente acordado. Os médicos podem operar sem causar dor direta ao cérebro. Curiosamente, isso também significa que lesões cerebrais podem não ser sentidas como a dor típica que experimentamos em outras partes do corpo. Compreender essa complexa relação da percepção da dor ajuda cientistas e médicos a encontrar melhores maneiras de tratar dores de cabeça e outros tipos de dor. O design do nosso cérebro não é incrível? Adivinha o que realmente faz a fama do lagarto basilisco? O basilisco comum, Basiliscus basiliscus, muitas vezes chamado de lagarto Jesus Cristo, impressiona com sua incrível habilidade de correr sobre a água. Quando enfrenta perigo, esse réptil notável pode correr sobre a superfície de lagoas ou riachos, graças à sua anatomia única. Suas grandes patas traseiras têm escamas em forma de franja que aumentam a área de contato e geram pequenas bolhas de ar, permitindo que o basilisco mantenha seu peso acima da água. Ao executar passos rápidos, até 20 por segundo, essa criatura ágil pode deslizar sobre a água por distâncias de cerca de 5 metros antes de afundar. Os jovens basilisques se destacam nessa habilidade única, escapando de predadores com uma explosão de velocidade enquanto cruzam rios. Essa combinação extraordinária de velocidade, física e adaptação evolutiva serve como um estudo fascinante para engenheiros e cientistas. Muitos se inspiram na estrutura das patas e na corrida do basilisco para projetar robôs capazes de imitar essa habilidade de correr sobre a água. O lagarto basilisco ilustra que a natureza pode realizar o que antes considerávamos impossível. Correr sobre a água não é apenas um milagre enraizado em mitos, mas uma maravilhosa realidade biológica. Você sabia sobre as invenções revolucionárias de Nikola Tesla? Tesla, um grande engenheiro elétrico, dedicou sua vida ao desenvolvimento de tecnologias, especialmente em geradores e motores elétricos. Suas ideias inovadoras abriram muitas possibilidades no mundo da eletricidade. Por exemplo, o trabalho de Tesla mostrou como a energia elétrica pode ser transformada em energia mecânica, essencial para alimentar tudo, desde eletrodomésticos até máquinas industriais. Imagine um mundo sem sua contribuição, onde motores elétricos e dispositivos que dependemos hoje poderiam nem existir. Suas invenções foram a base dos sistemas modernos de corrente alternada, tornando a eletricidade mais acessível e eficiente. Ele não só inspirou futuras gerações de engenheiros e cientistas, mas sua visão continua a impulsionar o progresso tecnológico hoje. Você consegue imaginar como seria o mundo sem a genialidade de Tesla? Você pode se surpreender. A visão de Júlio Verne sobre o século XX. Muito antes de vivermos no mundo moderno, o grande autor Júlio Verne escreveu Paris no século XX, em 1863. Neste fascinante romance, Verne ousou imaginar um futuro repleto de inovações e tecnologias. Ele visualizou impressionantes arranha-céus de vidro que mudariam a face das cidades, além de trens de alta velocidade levando passageiros por paisagens. Verne também previu carros movidos a gás circulando pelas ruas movimentadas, uma ideia que na época parecia fantástica. Além disso, ele antecipou a criação de calculadoras para facilitar tarefas complexas e uma rede global de comunicação conectando pessoas de longe. Suas ideias mostram não apenas uma imaginação brilhante, mas também uma incrível capacidade de prever como a tecnologia transformaria nossas vidas. Não é surpreendente que algumas de suas ideias realmente se tornaram realidade de maneiras que ele talvez nunca tenha imaginado. É verdade, certas tecnologias nos ajudam a manter as estruturas confortáveis sem depender do ar-condicionado. Um método incrível é o uso de telhados verdes, que são cobertos por plantas e vegetação. Esses telhados vivos atuam como isolantes naturais, proporcionando sombra, reduzindo a absorção de calor e promovendo a circulação de ar. Eles não apenas resfriam os edifícios, mas também ajudam na gestão das águas pluviais e melhoram a qualidade do ar. Além disso, os arquitetos incorporam materiais reflexivos que desviam a luz solar da estrutura, evitando o acúmulo excessivo de calor no interior. Essa abordagem inovadora é especialmente benéfica durante os dias quentes de verão, permitindo que as pessoas desfrutem de um ambiente interno fresco, enquanto minimizam o consumo de energia. Adicionalmente, esses métodos estão alinhados com nossa crescente necessidade de sustentabilidade, já que as mudanças climáticas nos desafiam a adotar práticas ecológicas. Ao utilizar telhados vivos e materiais reflexivos, podemos reduzir significativamente nossa dependência da eletricidade.
e criar espaços urbanos mais saudáveis. Portanto, da próxima vez que você ver um edifício adornado com vegetação ou superfícies brilhantes, lembre-se, eles podem ser mais frescos do que parecem e estão contribuindo ativamente para a conservação de energia. Os antigos guerreiros realmente faziam malabarismo antes da batalha? O malabarismo pode parecer uma diversão de circo hoje em dia, mas para os guerreiros chineses antigos era uma arte séria. Eles usavam o malabarismo para mostrar calma e confiança antes do combate. Jogar objetos não só impressionava, mas também servia como uma estratégia para intimidar os inimigos. Imagine um guerreiro temível fazendo malabarismos com armas afiadas ou pedras pesadas. Era uma forma de mostrar que ele estava tranquilo e no controle da situação. O movimento rítmico do malabarismo exigia alta concentração e demonstrava agilidade e precisão, que seriam úteis na luta. É surpreendente pensar que uma atividade tão lúdica como o malabarismo fazia parte de algo tão sério quanto a guerra. Então, da próxima vez que você ver alguém fazendo malabarismo, lembre-se de que ele pode não estar apenas entretendo a multidão. Ele está continuando uma tradição que remonta aos antigos guerreiros chineses. Que outras habilidades incríveis esses guerreiros poderiam ter? Por que o Bugs Bunny salvou a vida de Mel Blanc? Em 1961, o famoso dublador Mel Blanc, que deu voz ao Bugs Bunny, se envolveu em um grave acidente de carro e entrou em coma. Seu estado era crítico, mas os médicos encontraram uma maneira inusitada de se comunicar com ele. Eles começaram a falar com Mel como se ele fosse o Bugs Bunny, usando o personagem que Blanc dublou por muitos anos. Surpreendentemente, esse método criativo ajudou a estabelecer uma conexão com Mel. Sua familiaridade com a voz e o jeito do Bugs Bunny se tornou um ponto de apoio, ajudando-o a voltar à consciência. A força da identidade através da voz não apenas destaca a ligação entre o ator e seu personagem, mas também mostra como nossas mentes podem estar profundamente conectadas aos papéis que desempenhamos. No caso de Blanc, talvez o humor do Bugs Bunny tenha sido o que o despertou, provando que às vezes um pouco de humor pode fazer maravilhas, mesmo nas situações mais difíceis. Surpreendentemente, é um fato que a Coreia do Norte atrasou as transmissões da Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo de 2014, algo incomum aconteceu na Coreia do Norte, enquanto torcedores de futebol ao redor do mundo assistiam ansiosamente aos jogos ao vivo. Os telespectadores norte-coreanos tiveram que esperar impressionantes de 24 a 36 horas para ter a mesma experiência. Esse atraso intencional não foi apenas uma escolha de programação estranha, foi uma forma importante de censura. Ao controlar quando e como os jogos eram exibidos, o governo norte-coreano gerenciou as informações que seus cidadãos recebiam, moldando sua percepção do mundo exterior. Imagine a empolgação dos torcedores em outros países, comemorando os gols, enquanto os norte-coreanos esperavam, sem saber dos momentos emocionantes mais recentes, podendo vê-los apenas pela lente editada do governo. Essa tática também permitiu ao regime remover qualquer conteúdo politicamente sensível, garantindo que apenas uma representação apropriada da Copa do Mundo chegasse aos telespectadores. Essa fascinante interseção entre esportes e política ilustra como o mundo do entretenimento e a governança estão intimamente entrelaçados na Coreia do Norte, transformando um evento global em uma ferramenta de influência. Apesar dos atrasos para muitos norte-coreanos, essas transmissões proporcionaram um raro vislumbre da cultura internacional, mostrando o poder do esporte de conectar pessoas mesmo nas nações mais isoladas. Prepare-se para se surpreender com o estilo de vida único de Daphne Guinness. Esta ícone da moda e ocasionalmente musicista conquistou a imaginação do público com seus hábitos excêntricos. Na infância, ela nadava em uma piscina cheia de lagostas, refletindo sua personalidade ousada. Conhecida por suas escolhas de moda vibrantes, Daphne frequentemente usa sapatos altos sem salto e um clássico penteado colmeia, tornando-se uma verdadeira referência de estilo. Mas o que realmente fascina é sua alimentação incomum. Ela afirma se alimentar principalmente de energéticos Red Bull e shakes nutritivos, evitando completamente pratos tradicionais. Essa escolha alimentar peculiar a torna ainda mais enigmática e faz muitos se perguntarem como ela consegue. Com sua personalidade marcante e espírito aventureiro, Daphne Guinness continua a inspirar outros a abraçar sua singularidade. O que você acha do seu estilo de vida inconfundível? Um fato interessante sobre a tecnologia CAPTCHA. CAPTCHA, que significa teste público completo e automatizado para diferenciar computadores de humanos,
desempenham um papel importante em nossas experiências online diárias. Você encontra CAPTCHA quando precisa confirmar que não é um robô ao criar uma nova conta ou fazer uma compra. As CAPTCHAs servem para distinguir usuários humanos de bots automáticos e geralmente incluem tarefas como reconhecer texto distorcido ou selecionar imagens específicas. No entanto, com o avanço da tecnologia, alguns sistemas complexos de inteligência artificial encontraram maneiras de contornar essas medidas de segurança. Isso levanta questões fascinantes sobre o futuro. Como podemos nos manter à frente desses IAs inteligentes? Pesquisadores estão constantemente desenvolvendo novos métodos de CAPTCHA, mas é um jogo de gato e rato. Compreender essa tecnologia não só ajuda a manter a segurança de nossos espaços online, mas também destaca a dinâmica em rápida mudança entre humanos e máquinas. Por que o primeiro acidente de carro em Ohio ficou na memória? Tudo aconteceu em 1891, quando dois dos primeiros carros, que se moviam a impressionantes 16 km por hora, colidiram. Felizmente ninguém se feriu, mas houve uma acalorada discussão entre os motoristas sobre quem era o culpado. Esse pequeno incidente pode parecer insignificante hoje, mas simboliza o início de uma longa e complicada relação da América com os carros e os acidentes de trânsito. Com o aumento da popularidade dos automóveis, as estradas ficaram cada vez mais movimentadas e disputas como essa rapidamente se tornaram comuns. Os legisladores começaram a prestar atenção às questões de segurança, o que eventualmente levou às regras de trânsito e leis que conhecemos hoje. A colisão em Ohio nos lembra o quanto avançamos e como levamos a segurança nas estradas a sério atualmente. Então, a pergunta permanece: como podemos continuar a melhorar nossas estradas para evitar mais acidentes? Vamos revelar a verdade sobre luz e papel. Em uma reviravolta surpreendente da tecnologia, alguns tipos de papel podem mudar quando expostos à luz. Essa incrível característica permite que os usuários apaguem informações específicas, possibilitando o reaproveitamento do papel para diferentes finalidades. Imagine um mundo onde você faz anotações e, com apenas a luz do sol, o papel se transforma, apagando o conteúdo antigo. Esse processo fascinante está frequentemente ligado a materiais fotônicos que reagem à luz de maneiras impressionantes. A superfície do papel passa por mudanças únicas, revelando ou ocultando diferentes camadas. Pense nisso como uma tela mágica que pode ser renovada. Essa inovação tem consequências empolgantes para tudo, desde a arte até práticas ecológicas, pois reduz o desperdício e permite uma criatividade infinita. Então, da próxima vez que você fizer uma anotação, pense em como a luz pode dar uma nova vida a esse papel. O que você acha dessa tecnologia incrível? Acredite ou não, os pássaros podem dormir durante o voo. Algumas espécies incríveis, como os andorinhões, desenvolveram essa habilidade extraordinária de adormecer no ar. Esses pássaros podem ficar no céu por vários dias, o que é perfeito para suas longas migrações. Imagine como eles percorrem milhares de milhas sobre oceanos e paisagens enquanto descansam. Essa adaptação é vital para sua sobrevivência, ajuda-os a evitar predadores e a manter o rumo sem pousar com frequência. Os andorinhões podem entrar em um estado chamado sono uniemisférico, o que significa que apenas uma metade do cérebro dorme, enquanto a outra permanece alerta. Essa habilidade incrível permite que eles se orientem e percebam perigos potenciais, garantindo segurança mesmo durante o descanso. Não é surpreendente como a natureza deu a alguns pássaros essas habilidades incomuns? A capacidade deles de combinar descanso e viagem demonstra as maravilhas da evolução. Conheça Simba, o cabra com as orelhas mais grandes do mundo. Nascido em Karachi, Paquistão, Simba não é um cabra comum. Ele está no livro dos recordes Guinness por ter as orelhas mais grandes entre os cabras, cada uma medindo impressionantes 54 centímetros. Essa característica incrível conquistou o coração de muitos e trouxe fama para a charmosa fazenda onde ele vive. As pessoas vêm para vê-lo, curiosas sobre como tais traços únicos podem surgir na natureza. As enormes orelhas não são apenas para a beleza, elas ajudam Simba a regular a temperatura do corpo, o que é especialmente útil no clima quente do Paquistão. Quando ele passeia pela fazenda, suas impressionantes orelhas balançam e pulam, destacando-o entre os outros cabras. Seus donos até usam essa diferença em comum para ensinar sobre genética animal e saúde. Simba é um exemplo de como a diversidade na natureza pode criar maravilhas inesperadas, trazendo alegria e admiração a todos que o conhecem. Quem poderia imaginar que um cabra poderia se tornar tão famoso apenas por suas orelhas incomuns?
Acredite ou não, bolas de golfe são tesouros de pescador. Glenn Berger encontrou uma maneira única de pescar. Ele mergulha nos lagos da Flórida e coleta bolas de golfe, transformando esse hobby inusitado em um negócio de sucesso. Todo ano, ele resgata mais de 1 milhão de bolas perdidas que afundam na água após serem atingidas do campo. Com uma média impressionante de 5.480 bolas por dia, Glenn não só coleta esses itens valiosos, mas também ganha entre 15 e 17 milhões de dólares. Suas expedições de pesca não são fáceis, pois ele frequentemente encontra cobras e jacarés escondidos na água turva. Essas aventuras tornam seu trabalho emocionante e bastante arriscado. No entanto, a determinação e a paixão de Glenn por esse negócio inusitado transformaram o que muitos poderiam considerar lixo em tesouro. Bolas de golfe, uma vez perdidas e esquecidas, podem ser limpas e vendidas, mostrando como o pensamento inovador pode levar a oportunidades surpreendentes. Quem diria que mergulhar por bolas de golfe poderia ser tão lucrativo? Acredite ou não, mas a primeira fotografia foi tirada em 1826. Essa incrível imagem, criada pelo inventor francês Joseph Nicéphore Niepce, capturou a vista de sua casa, na região da Borgonha, na França. Usando uma técnica chamada heliografia, Niepce colocou uma placa de chumbo coberta com betume em uma câmera escura e a expôs à luz por impressionantes 8 horas. O resultado foi uma imagem granulada, mas inovadora, do paisagem, agora conhecida como Vista da Janela em Le Gras. Esse momento marcante sinalizou o nascimento da fotografia e abriu as portas para uma nova forma de arte. Você consegue imaginar a emoção de ver essa imagem pela primeira vez? Embora as fotografias antigas exigissem longos tempos de exposição e muitas vezes fossem em preto e branco, elas estabeleceram as bases para a fotografia colorida que desfrutamos hoje. Com o tempo, a fotografia evoluiu, levando a câmeras digitais e smartphones que nos permitem compartilhar instantaneamente momentos do nosso dia a dia. Tudo começou com aquela fotografia em 1826. Só imagine o quanto já avançamos desde então. Um fato interessante sobre Akragas e o rei Falaris. Akragas foi uma cidade importante na antiga Sicília, famosa por seu governante cruel, o rei Falaris. Ele não era um rei comum, era conhecido por sua extrema brutalidade e obsessão pelo medo. Imagine viver em um lugar onde o governante usa o terror para controlar todos. Falaris executava seus inimigos de maneiras horríveis, espalhando um medo profundo entre seus súditos. Uma das histórias mais chocantes envolve uma invenção ousada, o touro de bronze, uma estátua oca que Falaris supostamente usava para assar seus inimigos vivos. Esse método aterrorizante servia tanto como punição quanto como um espetáculo público, garantindo que seu governo fosse temido e não contestado. Falaris e Akragas nos lembram como o poder pode corromper e como o medo pode moldar o destino de uma sociedade. O que você acha que o levava a agir com tanta crueldade? Acredite ou não, mas a universidade mais antiga está no Marrocos. A Universidade Al-Qarawiyyin, em Fez, fundada em 859 por Fatima Al-Fihri, tem um título notável. Reconhecida pela Unesco e pelo Livro dos Recordes, é considerada a universidade em funcionamento contínuo mais antiga do mundo. Imagine um lugar onde estudantes aprendem há mais de 1160 anos. Fatima Al-Fihri, uma mulher inovadora, criou a universidade para oferecer educação de qualidade, focando nas ciências religiosas e naturais. Isso foi um marco na época, especialmente para a educação feminina, e abriu caminho para muitos acadêmicos ao longo dos séculos. Hoje, a Al-Qarawiyyin continua a desenvolver mentes, recebendo alunos de diferentes origens, que buscam conhecimento em várias disciplinas. Sua rica história reflete um compromisso com a educação que é passado de geração em geração. Então, da próxima vez que você pensar em instituições de ensino icônicas, lembre-se de que as raízes do ensino superior vão até esta maravilhosa universidade no Marrocos. Que incrível! Acredite ou não, a Austrália criou uma maravilha. O esquema das Montanhas Nevadas, concluído em 1974, é uma das realizações de engenharia mais ambiciosas da história do país. Este projeto incrível envolveu a construção de uma rede de barragens, túneis e usinas hidrelétricas localizadas nas belas Montanhas Nevadas. Seu principal objetivo era fornecer água e energia renovável para a Austrália, impactando significativamente a economia do país no período pós-guerra.
Redirecionando rios e aproveitando a força da natureza, o esquema não apenas gerava eletricidade, mas também garantia um abastecimento estável de água para a irrigação, revolucionando a agricultura e a indústria na região. Além dos benefícios práticos, o esquema das Montanhas Nevadas destaca a inventividade tecnológica e a habilidade de engenharia da Austrália. Como um testemunho da inovação humana, este grandioso projeto continua sendo um recurso importante, fornecendo energia para casas e negócios, além de atrair visitantes que desejam explorar suas paisagens deslumbrantes e rica história. Você consegue imaginar quais outros segredos estão escondidos nesta vasta rede? A Antártica é realmente uma zona de paz? O Tratado da Antártica, assinado em 1959, garante que este continente gelado permaneça como um território neutro, focado em pesquisas científicas. Imagine um lugar onde não pode haver atividades militares, e a exploração de recursos naturais e testes nucleares são totalmente proibidos. Este tratado foi o primeiro do mundo desse tipo, estabelecendo um precedente para a cooperação internacional. Mais de 50 países participam dele, e a Antártica é dedicada exclusivamente à pesquisa, tornando-se um refúgio único para cientistas que estudam mudanças climáticas, vida selvagem e outras questões globais importantes. Isso significa que pesquisadores de diferentes países podem trabalhar juntos sem conflitos, compartilhando suas descobertas para uma melhor compreensão do nosso planeta. Ao designar a Antártica como uma reserva científica, o tratado não só protege seu frágil ecossistema, mas também promove a cooperação entre as nações, lembrando-nos da importância de trabalharmos juntos pelo bem da humanidade. Não é incrível como a humanidade pode se unir em busca do conhecimento? Muitos não sabem, mas existe a gamofobia. É o medo do casamento, que pode causar ansiedade nas pessoas em relação a relacionamentos e compromissos. Imagine como é temer a ideia de um casamento ou de prometer a alguém um compromisso para a vida toda. Muitos acreditam que esses medos vêm de experiências passadas, como ver relacionamentos conturbados ou sentir pressão da família. Essa ansiedade pode se manifestar de várias maneiras, desde evitar conversas sobre casamento até entrar em pânico em casamentos. Embora a gamofobia não seja tão conhecida quanto outras fobias, ela realmente afeta a vida das pessoas. Aqueles que sofrem desse medo frequentemente se sentem isolados e incompreendidos, já que outros podem ver o casamento como um objetivo natural. Felizmente, terapia e grupos de apoio podem ajudar a lidar com esses problemas, permitindo que as pessoas explorem seus medos em um ambiente seguro e aumentem gradualmente a confiança em relacionamentos. Se você conhece alguém que pode estar sofrendo de gamofobia, compreensão e empatia podem fazer a diferença. Acredite ou não, a neve preta é uma realidade no Cusbás. No sudoeste da Sibéria, um fenômeno estranho está acontecendo. Partículas de carvão das fábricas e minas próximas se misturam com a neve, transformando seu manto branco habitual em um escuro e sujo. Essa neve preta não é apenas uma curiosidade, ela traz sérios problemas ambientais. Quando a neve é contaminada com poeira de carvão, isso altera a paisagem local e pode afetar gravemente a saúde das pessoas. A inalação de partículas de carvão pode causar doenças respiratórias e outros problemas de saúde para os moradores do Cusbás. Como resultado, as autoridades estão tomando medidas para resolver esse problema preocupante, buscando maneiras de mitigar os efeitos da poluição industrial, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população. Elas estão implementando regras mais rigorosas e promovendo alternativas mais limpas ao carvão para combater as consequências das mudanças climáticas. A neve preta serve como um lembrete claro de como a atividade industrial pode alterar os sistemas naturais e da urgente necessidade de práticas sustentáveis em nosso mundo moderno. Então, como o Cusbás lidará com esse problema único? Surpreendente, mas os humanos não têm osso peniano. Ao contrário de muitos outros mamíferos, como cães e macacos, os humanos são um dos poucos primatas que não possuem o baculum, também conhecido como osso peniano. Essa pequena estrutura óssea pode variar em tamanho e forma entre as espécies, oferecendo suporte durante a cópula. Por exemplo, em gorilas, o baculum pode ser bastante longo, enquanto em roedores ele apresenta formas únicas que atendem às suas necessidades reprodutivas. Mas por que os humanos perderam essa característica? Uma das teorias sugere que isso pode estar relacionado à nossa estrutura social e ao comportamento durante a reprodução. A reprodução humana é mais focada em laços emocionais do que apenas em aspectos físicos. Essa mudança evolutiva
pode ter contribuído para o surgimento de diferentes estratégias reprodutivas, levando-nos a valorizar a companhia. Curiosamente, a ausência do baculum parece não afetar nosso sucesso reprodutivo, levantando questões intrigantes sobre a evolução e como diferentes espécies se adaptam ao longo do tempo. Não é surpreendente como nossos corpos evoluíram de maneira tão única. Você vai se surpreender. Os besouros Hércules são incrivelmente fortes. Essas criaturas fascinantes que vivem na América Central e do Sul estão entre os animais mais fortes em relação ao seu tamanho. Imagine levantar algo que pesa 850 vezes mais do que você. É isso que esses besouros conseguem fazer. Para comparar, é como se uma pessoa levantasse um caminhão completamente carregado. Essa força impressionante vem de sua estrutura muscular única e corpo compacto, que se desenvolveram ao longo do tempo para ajudá-los a se locomover no ambiente e encontrar parceiros. Os besouros Hércules usam sua força para várias tarefas, como levantar materiais vegetais pesados ou competir com outros besouros, mostrando maneiras incríveis de como a natureza se adapta. Seu poder físico impressionante chama a atenção de cientistas e amantes da natureza, lembrando-nos de quão extraordinário pode ser o mundo animal. Você já viu um besouro Hércules em ação? Porque as vacas não têm dentes da frente. Essa é uma característica surpreendente desses animais comuns. Vacas, ovelhas e cabras fazem parte do grupo dos ruminantes, o que significa que estão adaptados para comer grama e outras plantas duras. Uma das suas características únicas é a ausência de dentes frontais superiores. Em vez disso, elas têm uma superfície dental dura, que as ajuda a agarrar e rasgar a grama enquanto pastam. Essa adaptação facilita o consumo de grandes quantidades de alimento. Quando os ruminantes comem, usam os dentes inferiores para esmagar a comida contra a superfície dental superior antes de engolir. Após engolir, eles regurgitam a comida e mastigam novamente para uma melhor digestão. Esse processo, conhecido como ruminação, permite que eles quebrem de forma mais eficiente as fibras vegetais duras. Então, da próxima vez que você ver uma vaca ou uma cabra mastigando grama no campo, lembre-se de que suas bocas incomuns são perfeitas para seu estilo de vida. A natureza não é incrível? Você sabia que uma árvore pode produzir 170 mil lápis? Sim, é verdade. Uma árvore média, geralmente uma conífera, como o cedro ou o pinheiro, pode fornecer madeira suficiente para criar uma quantidade enorme de lápis. Cada um desses lápis, que muitas vezes consideramos algo comum, é uma pequena obra de arte feita de árvores que desempenham um papel importante em nosso ecossistema. As árvores absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio, ajudando a purificar o ar que respiramos. Pensando bem, uma única árvore contribui tanto para nossa expressão criativa quanto para a saúde do meio ambiente. Curiosamente, após as árvores serem cortadas para a produção de lápis, práticas de manejo florestal sustentável garantem o plantio de novas árvores no lugar das derrubadas. Essa prática não só apoia a produção de lápis, mas também ajuda a preservar os ecossistemas florestais para muitas espécies. Portanto, da próxima vez que você pegar um lápis para anotar uma ideia ou fazer um esboço, lembre-se de quantas árvores foram necessárias para que esse simples instrumento estivesse em suas mãos. Você consegue imaginar todas as árvores que tornam nossa escrita possível? Conheça os Dillinators, o fã-clube apaixonado de Dylan Dozaza. Esses fãs dedicados formaram uma comunidade vibrante que acompanha a trajetória musical e social de Dylan. Dylan, uma estrela em ascensão, é conhecido por suas melodias marcantes e encanta os ouvintes com seu som único e carisma. Os Dillinators o apoiam compartilhando sua música, indo a shows e participando de eventos online para fãs. Eles se reúnem para celebrar não apenas suas conquistas, mas também para criar um senso de pertencimento entre os admiradores. Com suas postagens entusiasmadas e arte criativa de fã, você pode sentir a energia e o entusiasmo em torno dos projetos de Dylan. Essa paixão não é apenas admiração, é sobre construir amizades e amar a música. Então, se você ainda não ouviu falar dos Dillinators, venha conhecer essa comunidade vibrante e descubra toda a alegria que eles têm a oferecer. Descubra o gigante coco de Mer das Maldivas. Este incrível coco, conhecido como a maior semente do mundo, realmente encanta todos que o encontram. Pesando mais de 14 quilos, o tamanho impressionante do coco de Mer é apenas o começo de sua história única. Ele é encontrado exclusivamente nas Seychelles e Maldivas,
e seu amadurecimento leva vários anos, muitas vezes lembrando algo do mundo pré-histórico. Ainda mais fascinante é sua forma característica, que se assemelha a quadris humanos. O coco de mer cresce em uma palmeira que pode atingir 24 metros de altura, destacando sua grandeza entre outras plantas. Infelizmente, devido à perda de habitat e ao desmatamento excessivo, os esforços para proteger essa semente incomum são extremamente importantes. Portanto, da próxima vez que você pensar em cocos, lembre-se do coco de mer, um verdadeiro gigante do mundo vegetal. A natureza não é incrível? Você sabe o que realmente causa a dilatação das pupilas? O responsável principal é a atropina, e não é apenas um remédio qualquer. Esse incrível composto é extraído da planta belladonna, ou Atropa belladonna, que tem uma história rica. Você sabia que o nome belladonna significa mulher bonita em italiano? Esse nome reflete o uso histórico da planta na cosmética, onde era utilizada para embelezar, dilatando as pupilas e criando um olhar marcante. Embora muitos conheçam a atropina por suas aplicações médicas, como no tratamento de algumas doenças oculares, ela também tem um passado interessante ligado ao charme e à atratividade. A planta belladonna, com suas flores roxas e bagas brilhantes, sempre fascinou as pessoas. Mas é importante lembrar que, apesar de sua beleza, ela pode ser tóxica se usada de forma inadequada. Então, da próxima vez que você ver essas lindas pupilas dilatadas, pode lembrar da fascinante história da planta belladonna e sua conexão com a atropina. Difícil de acreditar, mas os polvos podem ter 96 tentáculos. Em 2008, uma espécie incomum de polvo foi descoberta na costa do Japão, surpreendendo pesquisadores e amantes do mar. Enquanto a maioria dos polvos tem 8 braços, este exemplar tinha impressionantes 96 tentáculos, mostrando a incrível diversidade da vida marinha. Essa anomalia levanta questões interessantes sobre genética e como um ser assim poderia se desenvolver na natureza. Biólogos marinhos continuam a estudar essa descoberta fascinante, pois ela desafia as ideias anteriores sobre os limites da morfologia dos polvos. Essas descobertas nos lembram que o oceano está cheio de maravilhas e surpresas inexploradas. Quem sabe que outras criaturas estranhas e belas estão escondidas nas profundezas? O mar continua vasto e misterioso, e cada novo encontro desperta curiosidade e sede de conhecimento em nossa busca para entender os ecossistemas marinhos. Os toupeiras realmente precisam de comida constante? As toupeiras são criaturas incríveis, com adaptações únicas para viver debaixo da terra. Devido ao seu alto metabolismo, esses pequenos animais precisam de uma quantidade significativa de energia para sobreviver. Elas se alimentam principalmente de insetos, vermes e outros pequenos invertebrados que vivem no solo. Na verdade, podem comer até o seu peso em comida todos os dias. Se ficarem sem comida por apenas algumas horas, isso pode causar sérios problemas de saúde, incluindo fraqueza ou até morte. Essa necessidade constante de nutrientes as torna caçadoras muito eficientes, que cavam a terra em busca de alimento. Seu estilo de vida único e metabolismo rápido fazem delas mestres da sobrevivência no mundo subterrâneo, mas isso também significa que não podem se dar ao luxo de parar de se alimentar. Então, da próxima vez que você ver um montinho de terra, lembre-se do quanto essas criaturas trabalham duro sob nossos pés. Prepare-se para se surpreender. O prefeito macaco Mickey. Em 1988, um inteligente macaco prego chamado Mickey chamou a atenção ao se candidatar à prefeitura do Rio de Janeiro como um ousado protesto contra a corrupção. Sua campanha inusitada tocou o coração de muitos cidadãos cansados das mesmas velhas promessas políticas. O slogan marcante de Mickey, "Mais bananas, menos problemas", destacou o descontentamento dos eleitores em busca de algo novo e próximo. Embora Mickey não tenha vencido a eleição, sua abordagem humorística fez as pessoas refletirem sobre como a gestão séria pode parecer excessivamente complicada e desconectada da realidade. A campanha mostrou um lado diferente da política, demonstrando que até um macaco pode se tornar um símbolo de esperança e mudança. O breve, mas significativo momento de Mickey no centro das atenções gerou discussões sobre corrupção e o desejo por uma liderança honesta. Será que a campanha do macaco pode inspirar uma nova onda de estratégias eleitorais criativas? Aço realmente congela a temperatura ambiente? A resposta é sim. O aço está em estado sólido à temperatura ambiente devido ao seu alto ponto de fusão, que é cerca de 1500 graus Celsius. Isso significa que quando o aço é produzido, ele começa como um metal derretido e congela.
ou se solidifica em sua forma final enquanto esfria. É surpreendente pensar em como esse processo confere ao aço resistência e durabilidade. No entanto, embora o aço pareça sólido, ao longo do tempo ele pode passar por pequenas mudanças. Por exemplo, pode ocorrer uma lenta reação de oxidação que afeta a superfície do aço. Além disso, deformações sob carga podem acontecer se o aço ficar sob pressão por muito tempo. Portanto, embora pareça imutável, o aço é um material dinâmico que pode evoluir, provando que até os materiais mais fortes têm seus segredos sob a superfície. Você sabia que os banheiros refletem dinâmicas sociais? Estudos mostram que os banheiros compartilhados oferecem uma visão interessante sobre a interação entre famílias e comunidades. Quando as pessoas se reúnem nesses locais, não é apenas uma questão prática, é uma rica experiência social. Famílias podem conversar, rir ou compartilhar histórias enquanto esperam sua vez, transformando uma necessidade simples em um espaço social vibrante. Isso é especialmente evidente em diferentes culturas, onde o uso de banheiros compartilhados se torna uma prática comum que fortalece os laços. Observar essas interações pode revelar normas sociais, cooperação e até resolução de conflitos no dia a dia. Quando as pessoas interagem em um espaço comum, elas desenvolvem um senso de comunidade e pertencimento que vai além do simples uso do banheiro. Então, da próxima vez que você pensar em banheiros, lembre-se de que eles não servem apenas para necessidades. Eles também podem desempenhar um papel em como nos conectamos com os outros e construímos relacionamentos. Não é interessante como uma estrutura tão simples pode refletir comportamentos sociais complexos? Você sabia que ímãs podem te desviar do caminho? Em 1981, um grupo de aventureiros se perdeu em uma densa selva e enfrentou uma situação perigosa quando sua bússola parou de funcionar de repente. A causa? Um ímã de souvenir que um deles comprou na viagem anterior. Essa reviravolta inesperada fez com que eles vagassem sem rumo por 3 longos dias, lutando contra as forças da natureza e a crescente ansiedade. Felizmente, a esperança não estava perdida. Um membro sábio do grupo deu dicas práticas de sobrevivência que se mostraram valiosas. Desde coletar água da chuva até encontrar plantas comestíveis, esses conhecimentos ajudaram os aventureiros a sobreviver enquanto buscavam o caminho de volta. A experiência deles nos ensina uma lição importante. Esteja sempre atento a como objetos do dia a dia podem afetar nossas ferramentas, e que o conhecimento de uma fonte confiável pode ser crucial para a sobrevivência. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de guerra no castelo de Colditz, na Alemanha, mostraram uma incrível criatividade ao construir um planador em tamanho real no sótão do castelo. Essa impressionante aeronave chamada Colditz-Cock era o ousado plano deles para escapar para um lugar seguro, decolando do castelo. Os prisioneiros cuidadosamente fabricaram o planador com materiais que conseguiram encontrar, demonstrando sua engenhosidade e determinação em conquistar a liberdade, apesar das duras condições. Embora o Colditz-Cock tenha sido finalizado, a guerra terminou antes que eles pudessem tentar voar, deixando esse ambicioso plano como uma das histórias mais inventivas de fuga do conflito. Isso não só destaca a coragem desses homens, mas também simboliza a incansável busca do espírito humano pela liberdade, mesmo diante das dificuldades. O que poderia ter acontecido se eles tivessem conseguido voar? Fazer uma bola de futebol não é uma tarefa fácil. São mais de 600 pontos e 32 painéis de couro para sua confecção. Cada painel é cortado e costurado com precisão, formando uma esfera perfeita que ajuda os jogadores a mostrarem suas habilidades em campo. As costuras dão forma, resistência e capacidade de manter o ar na bola, o que é essencial para o jogo. Cada bola não é apenas um equipamento esportivo, ela representa as esperanças e sonhos de milhões de jogadores e torcedores ao redor do mundo. Seja em um jogo amistoso no parque ou na final da Copa do Mundo, a bola de futebol é um elo que simboliza trabalho em equipe e paixão pelo jogo. Então, da próxima vez que você chutar a bola, lembre-se da habilidade e do amor que foram colocados em sua criação. Não é incrível que em um objeto tão simples haja tanto esforço? Mergulhe no mundo mágico das pirossomas. Essas criaturas incríveis, muitas vezes chamadas de unicórnios do mar, são únicas não apenas pelo nome, mas também pela aparência. As pirossomas são tunicados marinhos bioluminescentes que podem atingir tamanhos impressionantes de 13 a 18 metros.
Imagine um tubo gelatinoso e iluminado, flutuando graciosamente no oceano e criando um espetáculo lindo sob as ondas. Cada pirossoma é, na verdade, uma colônia composta por milhares de pequenos animais chamados zooides, que trabalham juntos para formar essa estrutura incrível. Quando se sentem ameaçadas, elas emitem uma luz suave e brilhante que encanta todos que têm a sorte de ver. Essas criaturas marinhas misteriosas habitam águas quentes ao redor do mundo e desempenham um papel importante no ecossistema marinho, servindo de abrigo para peixes pequenos e outros organismos. Embora possam parecer fantásticas, as pirossomas são um verdadeiro milagre da natureza, combinando beleza e mistério nas profundezas do Mar Azul. Você já imaginou encontrar um desses gigantes luminosos no oceano? Você sabia que a comida para viagem surgiu na China antiga? No século X, uma cultura vibrante de comida para viagem se desenvolveu na China, mudando a forma como as pessoas se alimentavam enquanto estavam em movimento. Vendedores ambulantes se tornaram estrelas das ruas movimentadas, oferecendo pratos deliciosos, cuidadosamente embalados em recipientes de papel. Essa forma inicial de serviço não apenas proporcionava conveniência, era especialmente voltada para estudiosos e poetas que apreciavam encontros noturnos cheios de discussões e criatividade. Imagine esses intelectuais, após uma noite trocando ideias e poesias, fazendo um lanche rápido com bolinhos quentes ou macarrão aromático. Essa versão primitiva do fast food permitia que eles recuperassem as energias e continuassem a conversa sem perder tempo. A combinação de pratos saborosos e conveniência fez da comida para a viagem uma escolha popular, abrindo caminho para a cultura alimentar que conhecemos hoje. Não é incrível que algo tão familiar tenha raízes tão antigas? Você pode se surpreender com a verdadeira natureza da pimenta Sichuan. Essas especiarias incríveis na verdade não são pimentas. Elas são frutos secos de uma árvore chamada espinheiro, que pertence à família dos cítricos. As pimentas Sichuan são conhecidas pelo seu sabor único e formigante, que traz vivacidade a muitos pratos. Elas são mais usadas na culinária Sichuan, onde criam uma sensação de dormência que combina perfeitamente com pratos picantes e ricos. Essa especiaria maravilhosa desempenha um papel importante em pratos famosos, como mapo tofu e frango kung pao, elevando seu sabor a um novo nível. Quando você saboreia um prato com pimenta Sichuan, sente uma explosão de notas cítricas misturadas com um sabor emocionante que dança na sua língua. Na próxima vez que você estiver em um restaurante Sichuan, não se esqueça de apreciar essas incríveis frutas e sua contribuição para os sabores vibrantes que tornam essa culinária tão especial. É impressionante, mas animais marinhos raspam pedras em busca de alimento. Esse comportamento incrível pode ser observado em espécies como ouriços do mar e alguns peixes, que possuem dentes especiais para capturar e raspar algas das superfícies rochosas. Esses dentes não são comuns. Eles funcionam como ferramentas naturais, ajudando esses seres a sobreviver no ambiente subaquático, adaptando-se a diferentes tipos de pedras ao seu redor. Esses animais aumentam suas chances de encontrar comida em várias partes do oceano. Essa estratégia alimentar única é essencial para sua sobrevivência, pois as algas fornecem os nutrientes necessários. Sem a capacidade de raspar, muitos animais marinhos teriam dificuldades em encontrar comida suficiente, o que destaca a incrível relação entre sua anatomia e necessidades ecológicas. Então, da próxima vez que você estiver na praia, pense no mundo invisível dessas criaturas fascinantes e no papel importante que desempenham em seu ecossistema. E se eu te disser que as pulgas mudaram a história para sempre? A Rota da Seda, uma antiga rota comercial, não era apenas um caminho para mercadorias, era também uma via para a famosa peste negra. No século XIV, os comerciantes viajavam por esse caminho, levando não só especiarias e seda, mas também pulgas infectadas escondidas em seus produtos. Quando esses comerciantes trocavam mercadorias por toda a Europa, eles involuntariamente traziam a peste mortal. As consequências foram chocantes. Milhões de pessoas morreram da doença, mudando radicalmente o curso da história. Cidades e vilarejos entraram em colapso, enquanto o medo dominava a população. Famílias perdiam entes queridos e as economias enfraqueciam. Esse período mostrou o quão interconectado o mundo já era, e como uma pequena pulga poderia causar consequências tão catastróficas. Você já parou para pensar como algo tão pequeno poderia ter um impacto tão grande?
A câmera Kodak, lançada em 1888, revolucionou a fotografia, tornando-a acessível a todos. Ela vinha com 100 fotos, permitindo que qualquer um tirasse fotos sem precisar entender o processo. Mas aqui está o detalhe. Assim que você acabava o filme, precisava enviar toda a câmera de volta para a fábrica para revelação. Imagine ter que enviar seu smartphone de volta ao fabricante depois de tirar todas as suas selfies. Isso significava que as pessoas esperavam ansiosamente pelas fotos, muitas vezes por semanas, se alegrando com as memórias capturadas. Essa abordagem tornou a fotografia especial, transformando-a de uma tarefa para profissionais em um hobby que todos podiam desfrutar. Não se tratava apenas de tirar fotos. Era sobre a expectativa e a possibilidade de compartilhar momentos com os entes queridos. Você não acha interessante como isso mudou a forma como registramos memórias hoje? O BTK, conhecido como Dennis Rader, aterrorizou as pessoas no Kansas durante seu reinado de terror. Após um longo silêncio, ele decidiu se comunicar com a polícia, achando que poderia enganá-los. Em 2004, Rader enviou um disquete às autoridades, acreditando que não revelaria sua identidade. No entanto, ele subestimou o poder da tecnologia. O disquete continha metadados que, ironicamente, o ligavam à sua própria igreja, destruindo sua confiança. Os investigadores se aprofundaram no caso e desvendou a engenhosa rede de Rader, levando à sua prisão em 2005. Essa reviravolta surpreendente mostra como até os criminosos mais astutos podem cometer erros graves. Também levanta questões importantes sobre o avanço das técnicas de resolução de crimes e o papel da tecnologia na justiça. A história de Rader serve como um lembrete assustador de que, embora alguns gênios tentem escapar da lei, um pequeno erro pode ser sua queda. Você sabia que os casinhas de gengibre surgiram na Alemanha? Essa linda tradição começou há muito tempo e se tornou uma atividade festiva muito querida, especialmente depois que os irmãos Grimm publicaram o famoso conto João e Maria. Na história, as crianças encontram uma casa feita completamente de doces e guloseimas, o que inspira a imaginação de todos. Quando os imigrantes alemães chegaram à América, trouxeram essa doce tradição, transformando-a em uma divertida atividade familiar durante as festas. Hoje, fazer casinhas de gengibre é um passatempo favorito em muitas casas, onde não há limites para a criatividade. Você pode encontrar desde designs clássicos até verdadeiras obras-primas modernas. As famílias se reúnem à mesa, decorando suas casinhas com glacê, balas, gomas de mascar e outras delícias coloridas, tornando cada criação única. É uma maneira festiva de se aproximar, compartilhar histórias e celebrar a magia da temporada. Portanto, da próxima vez que você admirar uma casinha de gengibre, lembre-se de suas raízes mágicas e da alegria que trouxe a muitos ao longo dos anos. E se eu disser que as roupas eram mensageiras secretas? Durante a Guerra Revolucionária, patriotas astutos usavam itens do dia a dia, como roupas penduradas em cordas, para se comunicarem de forma discreta. Essa tática inteligente permitiu que eles enviassem mensagens codificadas aos soldados sem serem notados pelas tropas britânicas. Imagine uma praça movimentada, onde uma viúva estende seus lençóis. Cada peça envia um sinal. Uma cor pode significar perigo, enquanto outra indica que é seguro se aproximar. Esse método criativo não só ajudava a coordenar estratégias e movimentos, mas também criava uma rede de confiança entre os revolucionários. O uso habilidoso de tecidos simples como um sistema de mensagens mostra como as pessoas podem ser inventivas em tempos difíceis. Esses sinais codificados contribuíram para a luta pela independência, destacando as táticas engenhosas de pessoas comuns em circunstâncias extraordinárias. Um fato surpreendente sobre uma lei estranha da Turquia. Na Turquia é realmente proibido usar cercas. Embora isso possa parecer estranho, a lei foi criada para manter a ordem pública e a segurança. A regra foi estabelecida para evitar o uso de materiais como arame farpado como vestuário. A regulamentação da vestimenta na Turquia visa proteger os cidadãos de possíveis danos e garantir certas normas sociais. Por mais estranho que pareça, essas leis nos lembram dos padrões culturais e legais únicos que podem variar muito entre os países. Imagine caminhar na rua, vestindo uma cerca e ser parado pela polícia. Essa lei incomum levanta questões sobre moda, segurança e como os costumes locais moldam nossa percepção do que é aceitável. Então, da próxima vez que você pensar na Turquia, lembre-se de que até as leis podem ser surpreendentes. Você sabia que os oceanos escondem muitos mistérios?
Os vastos oceanos do nosso planeta cobrem mais de 70% da superfície da Terra, mas surpreendentes 80% desses mundos subaquáticos ainda não foram explorados. Essa área inexplorada está cheia de formas de vida e maravilhas geológicas que os cientistas só podem sonhar em descobrir. Imagine lulas gigantes escondidas nas profundezas ou espécies desconhecidas adaptadas a condições extremas. O oceano é um gigantesco tesouro repleto de segredos. Desde os coloridos recifes de corais até os cânions profundos, cada zona oferece ecossistemas únicos que aguardam exploração. Além disso, estudar os oceanos pode fornecer conhecimentos essenciais sobre mudanças climáticas, biodiversidade e até mesmo sobre a origem da vida. Com o avanço da tecnologia, os pesquisadores estão se esforçando para mergulhar mais fundo, usando submarinos e métodos modernos de mapeamento por sonar. Quem sabe que surpresas nos aguardam nas escuras profundezas? O futuro das pesquisas oceânicas está cheio de oportunidades. Em 2013, quando o Wii U enfrentava vendas decepcionantes e dificuldades financeiras, Satoru Iwata tomou uma atitude incomum para proteger seus funcionários. Em vez de demitir pessoas, ele decidiu reduzir seu salário pela metade durante 6 meses, mostrando verdadeira liderança em tempos difíceis. Essa decisão não foi apenas uma medida financeira. Ela enviou uma mensagem poderosa sobre o valor dos funcionários acima do lucro. Iwata acreditava que a força da empresa estava em seu pessoal e queria tranquilizar sua equipe de que seus empregos estavam seguros. Esse ato de humildade e dedicação ressoou profundamente na Nintendo, promovendo um sentimento de lealdade e camaradagem entre os colaboradores. Muitos elogiaram Iwata por colocar as pessoas em primeiro lugar, uma qualidade rara na liderança corporativa hoje em dia. Seu legado nos lembra que, às vezes, a maior força de um líder está na disposição de se sacrificar por sua equipe. O que você faria por seus colegas? Um fato interessante sobre memórias. O efeito das lembranças da juventude é um fenômeno psicológico fascinante que nos ajuda a entender como lembramos nosso passado. Você sabia que as pessoas geralmente têm memórias mais nítidas da adolescência tardia e dos primeiros 20 anos? Esse período é frequentemente repleto de eventos importantes, como a formatura, o primeiro amor e novas aventuras. Parece que nosso cérebro é programado para guardar esses momentos marcantes, tornando-os mais evidentes do que eventos de outras fases da vida. Pesquisadores acreditam que essas memórias formam a base da nossa identidade, definindo quem nos tornamos na vida adulta. Então, quando alguém recorda seus anos de faculdade ou o primeiro emprego, está acessando esse efeito interessante em sua memória. O que você se lembra com mais clareza da sua juventude? O que realmente une as comunidades? Recentemente, os moradores de Bracalama receberam uma mensagem importante que gerou uma onda de discussões. Este anúncio não é apenas uma atualização. Ele destaca a importância da comunicação para a unidade e a colaboração. Quando a informação é compartilhada de forma clara, as comunidades conseguem lidar melhor com os desafios e celebrar os sucessos juntas. Em Bracalama, a repetição dessa mensagem mostra como é fundamental que as pessoas estejam informadas e interajam umas com as outras. Seja sobre eventos locais, troca de recursos ou apoio em tempos difíceis, uma comunicação eficaz fortalece os laços e cria resiliência. A empolgação, após essa mensagem, demonstra como comunidades unidas prosperam quando todos se sentem informados e envolvidos. Como a sua comunidade se mantém atualizada? Acredite ou não, O é um tesouro escondido. Este lugar encantador atrai visitantes com suas paisagens deslumbrantes e a fascinante história dos vikings. Localizado na Noruega, Or é famoso por seus penhascos rochosos, fiordes tranquilos e florestas verdes, que criam um cenário perfeito para atividades como caminhadas, caiaque e fotografia. Os turistas vêm aqui não apenas pela natureza intocada, mas também para explorar as ruínas de assentamentos vikings, que contam sobre as culturas marítimas que moldaram a Europa. Você pode visitar antigos túmulos e esculturas em pedra, que têm séculos de história, mergulhando no passado intrigante dos vikings. Ao passear pela cidade, você encontrará cafés aconchegantes e lojas que apresentam artesanato e sabores locais. Não importa se você é um amante da adrenalina, em busca de aventuras ao ar livre, ou um entusiasta da história interessado em culturas antigas. Ou oferece uma experiência única para todos. Portanto, se você está procurando um lugar que combina beleza deslumbrante e rica história, talvez encontre seu próximo destino favorito nesta cidade maravilhosa.
Acredite ou não, mas Hades não é mau. Muitas vezes, ele é mal interpretado. Hades é o deus grego antigo que governa o submundo, para onde as almas vão após a morte. Embora muitos o vejam como um vilão, ele apenas cumpre seu papel como guardião dos mortos. Seu reino, conhecido como o submundo, é um lugar único que garante justiça para as almas após a vida na Terra. Hades é geralmente retratado como severo, mas justo, garantindo que cada alma receba o que merece. Ele é protegido por Cérbero, um feroz cão de 3 cabeças que impede os vivos de entrar e os mortos de escapar. Longe de ser uma figura horrível, Hades desempenha um papel importante no ciclo da vida e da morte, equilibrando o mundo dos vivos e o dos que partiram. Então, da próxima vez que você ouvir seu nome, lembre-se de que Hades é muito mais complexo do que parece. Acredite ou não, mas você pode imprimir órgãos humanos. Avanços recentes na ciência deram um grande passo, permitindo a criação de tecidos humanos, incluindo pele e até corações, usando células vivas. Essa tecnologia revolucionária funciona sobrepondo células bioimpressas para formar estruturas complexas que imitam tecidos naturais. Imagine um futuro onde as pessoas não precisam mais esperar anos por um transplante devido à falta de órgãos. Em vez disso, os médicos poderão produzir os órgãos necessários sob demanda, adaptados à composição biológica única de cada paciente. Essa inovação promete não apenas salvar muitas vidas, mas também reduzir a chance de rejeição, já que os tecidos impressos podem ser feitos a partir das próprias células do paciente. Enquanto os pesquisadores continuam a explorar o potencial da bioimpressão, estamos nos aproximando de um mundo onde o transplante de órgãos pode se tornar coisa do passado. Que futuro empolgante aguarda a medicina! Muitas pessoas não sabem, mas os corpos podem falar. Quando um corpo morto é movido, ele pode emitir sons inesperados, como gemidos ou ofegos. Isso acontece devido à decomposição, quando as bactérias destroem os tecidos do corpo. Durante esse processo, gases se formam e se acumulam dentro. Ao mover o corpo, esses gases passam pelas cordas vocais, criando sons assustadores que podem surpreender até os especialistas mais experientes. Imagine estar em uma sala silenciosa e, de repente, ouvir alguém se engasgando. Embora seja uma parte natural do processo de decomposição, isso pode ser bastante perturbador para quem se depara com a situação. Compreender esse fenômeno pode ajudar a desmistificar os sons estranhos que às vezes acompanham o manuseio de falecidos, lembrando-nos dos aspectos fascinantes, mas por vezes assustadores, da biologia e dos ciclos da vida. O que realmente motiva os tubarões brancos? Os tubarões brancos são alguns dos predadores mais impressionantes do oceano, mas seus hábitos de acasalamento permanecem um mistério. Apesar de pesquisas cuidadosas e extensas observações, os cientistas nunca conseguiram observar o acasalamento dos tubarões brancos. Essa lacuna no conhecimento é intrigante, pois questiona o que pensamos sobre essas poderosas criaturas. Os tubarões são conhecidos por seus instintos aguçados e habilidades de caça, mas seu comportamento reprodutivo é completamente desconhecido. Pesquisadores sugerem que os tubarões brancos podem se acasalar em áreas profundas e remotas do oceano, onde raramente os humanos vão. Alguns acreditam que o estresse causado pela observação pode alterar seu comportamento natural, escondendo essa parte importante de seu ciclo de vida. Ao desvendar esse mistério, poderemos aprender mais sobre sua sobrevivência e a saúde dos nossos oceanos. Quais segredos podem estar escondidos sob as ondas dos tubarões brancos? É verdade que o Canadá tem muitos lagos? Com certeza! O Canadá possui mais lagos do que todos os outros países do mundo juntos, cerca de 2 milhões. Essas águas cobrem cerca de 9% do vasto território do país, tornando o Canadá um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Imagine águas azuis brilhantes, cheias de peixes e cercadas por florestas deslumbrantes. Alguns desses lagos, como o Lago Grande Urso e o Lago Superior, são enormes e contêm uma quantidade significativa de água doce. Eles desempenham um papel importante na manutenção dos ecossistemas e oferecem habitat para muitas espécies da vida selvagem. Além disso, esses lagos oferecem oportunidades para pesca, caiaque e caminhadas, atraindo visitantes de todo o mundo. Então, da próxima vez que você pensar na incrível beleza natural, lembre-se de que os lagos do Canadá não são apenas uma maravilha. Eles são uma parte essencial da saúde do nosso planeta e de sua biodiversidade.
Porque o chocolate quente congelado é tão absurdamente caro. Não é apenas uma moda. Essa sobremesa realmente eleva o luxo a um novo nível. Com um preço de $25 mil, é a sobremesa mais cara do mundo, combinando 28 tipos de cacau de diferentes países. Imagine saborear essa delícia em uma incrível taça com uma pulseira de ouro, 18 quilates. Essa apresentação luxuosa acrescenta um charme especial à experiência. Cada pedaço mistura sabores intensos com uma textura cremosa, tornando cada mordida uma verdadeira iguaria. Poucos podem se dar ao luxo desse prazer extravagante, mas a arte e o talento envolvidos mostram o que alguns fazem por uma experiência culinária inesquecível. Se você tivesse a chance de experimentar essa sobremesa, gastaria dinheiro em algo tão luxuoso? Você sabia que a Grande Barreira de Corais é imensa? Com mais de 2.300 quilômetros ao longo da costa de Queensland, na Austrália, a Grande Barreira de Corais é o maior sistema de recifes de corais do mundo. Este paraíso subaquático não é apenas um recife, mas uma complexa rede de mais de 2.900 recifes individuais e 900 ilhas. Aqui vive uma incrível diversidade de vida marinha, incluindo milhares de espécies de peixes, corais e até animais ameaçados como as tartarugas marinhas. Ele desempenha um papel crucial na manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos. As cores vibrantes de seus corais e peixes tropicais atraem milhões de turistas todos os anos, tornando-o um patrimônio mundial da Unesco e um destino favorito para mergulhadores e snorkelistas. No entanto, esta maravilha natural enfrenta sérias ameaças, como as mudanças climáticas, a poluição e o branqueamento dos corais. Proteger a Grande Barreira de Corais é vital não apenas por sua importância ecológica, mas também para as comunidades que dependem dela para sobreviver. Como podemos ajudar a preservar este incrível tesouro marinho? Vamos revelar a verdade sobre o misticismo de Isaac Newton. A maioria das pessoas conhece Isaac Newton como um grande cientista que descobriu a lei da gravidade e os fundamentos do cálculo, mas ele tinha um lado diferente, muitas vezes ignorado. Além de suas obras revolucionárias em física e matemática, Newton era fascinado pelo misticismo e pela alquimia. Ele acreditava que estava destinado a revelar sabedoria antiga, considerando-se parte de uma linha divina ao longo da história. Newton se aprofundou em textos religiosos e ocultismo, passando anos decifrando significados ocultos na Bíblia. Suas buscas espirituais não eram apenas um hobby, elas tiveram um papel importante na formação de suas ideias. Newton estava convencido de que ciência e espiritualidade estão interligadas, sugerindo que entender o universo está intimamente ligado à percepção de verdades espirituais mais profundas. Essa combinação de ciência e misticismo destaca uma dimensão única de sua genialidade, desafiando a visão tradicional dos cientistas como pensadores puramente racionais, o que leva uma pessoa a explorar tanto os mundos científico quanto espiritual. Você pode acreditar que San Marino é o país mais antigo? Essa pequena nação cercada por terra, fundada em 301 d.C., tem uma história incrível que já dura mais de 1.700 anos. Localizado na Itália, San Marino conseguiu manter sua independência e cultura única ao longo dos séculos. Segundo a lenda, um pedreiro chamado Marinus fundou a república para escapar de perseguições. Desde as muralhas medievais até a famosa Torre Guaita, San Marino é rico em monumentos históricos que atraem turistas de todo o mundo. Seu governo duradouro, baseado em uma constituição adotada no século XVII, demonstra uma estabilidade impressionante em um mundo em constante mudança. Apesar de seu tamanho pequeno, San Marino fez contribuições significativas para a arte e cultura e abriga uma comunidade vibrante que celebra seu patrimônio anualmente. Pode parecer surpreendente que essa pequena nação tenha sobrevivido a muitos desafios, incluindo guerras e crises políticas, mantendo sua identidade. Então, da próxima vez que você pensar em países antigos, lembre-se de San Marino, um pequeno tesouro que resistiu ao teste do tempo. Um fato curioso sobre cães e seus hábitos no banheiro. Os cães têm uma maneira peculiar de se preparar para fazer suas necessidades, muitas vezes girando em um pequeno dança. Esse comportamento engraçado não é à toa. Acredita-se que esteja relacionado ao campo magnético da Terra. Pesquisas mostraram que muitos cães preferem se aliviar olhando para o norte ou para o sul. Isso indica que eles usam o campo magnético da Terra para se orientar durante os momentos de banheiro.
O giro pode ajudar esses amigos peludos a ajustar sua bússola interna, tornando-os mais confortáveis em sua rotina de banheiro. Então, da próxima vez que você ver seu cão girando antes de sair, lembre-se de que ele pode estar sintonizando as vibrações magnéticas do planeta. Não é incrível como os animais reagem ao mundo ao seu redor de maneira tão significativa? Você sabia que as formigas não são apenas pequenos insetos correndo pelo chão? Elas têm estratégias avançadas de sobrevivência que mostram sua incrível capacidade de se adaptar e prosperar. Uma das propriedades mais interessantes das formigas é a habilidade de produzir antibióticos. Esses antibióticos naturais as protegem de bactérias e fungos nocivos, funcionando como uma farmácia da natureza. Ao criar essas substâncias, as formigas mantêm suas colônias limpas e saudáveis. Isso as ajuda a sobreviver em ambientes onde outros seres podem ter dificuldades. Pesquisadores até estudam esses antibióticos para entender melhor seu funcionamento e, quem sabe, aplicá-los na medicina humana. Não é incrível que essas pequenas criaturas contribuam para a ciência? Quais outros segredos incríveis as formigas guardam? Por que o violino flutua em Veneza? Um incrível violino flutuante, feito de materiais reciclados, desliza graciosamente pelos encantadores canais de Veneza, carregando uma poderosa mensagem de esperança. Este instrumento único, feito de itens como garrafas plásticas e madeira descartada, é não apenas uma maravilha artística, mas também destaca os problemas ambientais que nosso planeta enfrenta. Ao navegar pelas águas brilhantes, o violino simboliza resistência, criatividade e o potencial para mudanças. Esta obra de arte vibrante inspira tanto os moradores quanto os turistas a refletirem sobre a importância da reciclagem e da preservação do meio ambiente. Imagine um grupo de artistas e ambientalistas se unindo para criar algo belo a partir do lixo, mostrando a ideia de que podemos transformar resíduos em tesouros. Quando o violino flutuante se move por paisagens pitorescas, ele nos convida a todos a sonhar com um futuro brilhante, onde arte e desenvolvimento sustentável coexistem em harmonia. O que pode ser mais inspirador? Descubra a verdade oculta sobre a vida de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, é um dos fundadores mais respeitados do país, mas sua vida pessoal revela uma história complexa e controversa. Acredita-se que Jefferson teve um relacionamento prolongado com Sally Hemings, uma escrava em sua plantação. Esse relacionamento, que começou quando Hemings era adolescente, resultou no nascimento de vários filhos. Por muitos anos, historiadores debateram a natureza de sua conexão, até que, no final da década de 1990, testes de DNA confirmaram que alguns descendentes de Hemings têm material genético de Jefferson, indicando que ele realmente era o pai deles. Essa descoberta ilumina as realidades frequentemente ocultas da escravidão e as contradições morais da vida de Jefferson. Embora ele tenha defendido a liberdade e os direitos humanos, suas ações contam uma história diferente sobre as relações raciais na América. Compreender essa parte da história nos leva a reavaliar o que sabemos sobre nossos fundadores e destaca o legado complexo que eles deixaram, como isso muda sua percepção sobre um dos maiores presidentes da América. Fatos surpreendentes sobre a dor. Quem sente mais? As mulheres geralmente têm mais receptores de dor do que os homens, o que torna interessante o fato de que os homens frequentemente relatam dor mais intensa. Essa diferença na percepção da dor entre os gêneros está muito ligada a fatores hormonais. Por exemplo, estudos mostram que o estrogênio, um hormônio predominante nas mulheres, pode ajudá-las a lidar melhor com a dor. Embora as mulheres tenham mais receptores que reagem à dor, os homens parecem processá-la de maneira diferente. Isso pode explicar por que as mulheres muitas vezes suportam o desconforto melhor do que os homens. Compreender essas diferenças na percepção da dor pode esclarecer muitos aspectos da saúde, incluindo como o tratamento é prescrito com base no gênero. Isso também destaca a importância de considerar a experiência individual no manejo da dor. Então, da próxima vez que você ou alguém que você conhece sentir dor, pense em como nossos corpos reagem de forma diferente ao desconforto. Não é surpreendente como a biologia influencia nossa experiência cotidiana? Incrível, mas o cérebro humano reage à música. Estudos mostraram que ouvir música ativa várias áreas do cérebro, incluindo aquelas ligadas às emoções, memória e até movimento. Por isso, uma melodia marcante pode instantaneamente melhorar o seu humor ou te transportar para um momento específico.
Por exemplo, quando você escuta uma canção que tocou em um evento memorável, ela pode evocar lembranças vívidas devido à incrível capacidade do cérebro de conectar música a experiências. Além disso, estudar música pode ter um efeito positivo na saúde do cérebro. Interagir com melodias e ritmos ajuda a melhorar funções cognitivas e pode estimular caminhos neurais, promovendo criatividade e habilidades de resolução de problemas. Curiosamente, diferentes gêneros podem afetar o cérebro de maneiras distintas. A música clássica pode acalmar, enquanto o pop energético pode elevar o ânimo. Essa conexão entre música e nosso cérebro mostra o quão poderoso o som pode ser na influência sobre nossas emoções e pensamentos. Então, da próxima vez que você colocar os fones de ouvido, lembre-se de que não é apenas entretenimento, é uma aventura para a sua mente. Você sabia que os americanos gastam muito mais dinheiro em livros sobre dietas e suplementos do que em legumes de verdade em um ano? Isso pode surpreender, já que os legumes são essenciais para uma alimentação equilibrada e cheios de vitaminas e minerais. Parece que as pessoas gostam de ler sobre alimentação saudável, mas têm mais dificuldade em colocar essas ideias em prática. Com a chegada de várias tendências dietéticas e recomendações de celebridades, muitos se empolgam com as últimas modas, em vez de simplesmente escolher produtos frescos. Essa mudança levanta uma questão importante. Estamos mais interessados na ideia de alimentação saudável do que na sua aplicação real no dia a dia. É crucial encontrar um equilíbrio entre conhecimento e ação para melhorar nossa saúde, e não apenas nas páginas dos livros. É verdade que a Grande Muralha não é contínua? Muitas pessoas imaginam a Grande Muralha da China como uma longa barreira ininterrupta, mas na verdade é uma interessante rede de muros. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, a Grande Muralha é composta por diferentes trechos, construídos por várias dinastias ao longo da história. Algumas partes foram feitas de pedra, enquanto outras usaram materiais menos duráveis, como terra batida ou madeira. Com o tempo, a erosão natural e a ação humana fizeram com que muitos trechos se deteriorassem. Em vez de ser uma única estrutura, a muralha é uma mistura de fortalezas, torres de observação e trincheiras, espalhadas por áreas montanhosas e vastas planícies. Esse design irregular a tornou mais eficaz para proteger e administrar diferentes regiões. Portanto, quando você pensar na Grande Muralha, lembre-se de que é uma coleção de histórias, onde cada trecho revela uma parte da rica história da China. Difícil de acreditar, mas os cabelos humanos são incrivelmente fortes. Apesar de finos, os cabelos são um dos materiais biológicos mais resistentes do planeta. Essa incrível fibra é resistente à decomposição, o que significa que não se desintegra tão facilmente como muitos outros materiais orgânicos. Você pode se surpreender ao saber que os cabelos podem até suportar fogo e diversos produtos químicos corrosivos, mostrando sua notável resistência. Pense nisso, os cabelos podem entrar em contato com a água sem perder sua integridade. Eles são fortes não apenas em um aspecto, conseguem suportar condições severas sem grandes danos. É por isso que cabelos antigos encontrados em escavações arqueológicas frequentemente estão bem preservados, oferecendo valiosas informações sobre o passado. Então, da próxima vez que você ver uma mecha de cabelo, reserve um momento para apreciar esse pequeno, mas excepcional material que consegue resistir ao tempo e à natureza. Não é incrível como algo tão frágil pode ser tão incrivelmente forte? E se eu te contar sobre um erro inesperado do FBI? Em 2006, o FBI tentou combater o terrorismo, infiltrando um agente disfarçado em uma mesquita na Califórnia. O agente se fez passar por um extremista radical, esperando identificar ameaças reais. No entanto, o plano falhou. Os membros da mesquita começaram a suspeitar do comportamento do agente. Eles o consideravam um verdadeiro extremista e informaram o FBI. Essa reviravolta destacou as dificuldades das operações encobertas e os desafios de construir confiança dentro das comunidades. Em vez de identificar terroristas, o FBI enfrentou críticas por sua abordagem, mostrando quão tênue é a linha entre segurança e relacionamentos com a sociedade. Esse incidente levanta muitas questões sobre a ética das investigações encobertas e como elas podem, às vezes, levar a mal-entendidos. Aprendemos o suficiente com esses exemplos para melhorar a interação das forças de segurança com diferentes comunidades. Você sabia que o logo dos caça-fantasmas foi criado em um dia? Esse icônico logo com o fantasma amigável, cercado por uma linha vermelha brilhante, foi desenvolvido pelo talentoso designer gráfico Michael Gross em apenas um dia.
É impressionante como a inspiração pode surgir rapidamente. Essa imagem rapidamente se tornou um símbolo da franquia Caça-Fantasmas, representando não apenas os filmes, mas também um fenômeno cultural que inclui desenhos animados, produtos e até atrações em parques de diversões. Quando Gross começou a criar o logo, ele precisava transmitir a atmosfera divertida e ao mesmo tempo assustadora do filme. O fantasma com os braços abertos e uma expressão alegre captura perfeitamente o espírito excêntrico da equipe dos Caça-Fantasmas, que caça fantasmas enquanto se diverte. Ao longo dos anos, esse design simples, mas marcante, deixou uma impressão duradoura e é instantaneamente reconhecível para fãs de todas as idades. Desde fantasias de Halloween até reprises nostálgicas dos filmes originais, o logo dos Caça-Fantasmas continua sendo uma parte essencial da cultura pop. Não é incrível como um dia de criatividade pode resultar em um legado tão duradouro? É difícil de acreditar, mas o xadrez realmente te torna mais inteligente. Estudos mostram que jogar xadrez pode melhorar muito as habilidades cognitivas. Cientistas descobriram que os jogadores de xadrez geralmente têm um QI mais alto e melhores habilidades de resolução de problemas em comparação com aqueles que não jogam. Este jogo famoso exige pensamento estratégico, antecipação e a capacidade de prever os movimentos do oponente, o que é essencial para aumentar a flexibilidade mental. Quando os jogadores enfrentam situações desafiadoras no tabuleiro, eles aprendem a pensar de forma crítica e criativa, o que ajuda a tomar melhores decisões na vida real. Além disso, jogar xadrez pode melhorar a memória e a concentração, pois é necessário lembrar de várias posições e possíveis resultados. O xadrez não é apenas uma atividade divertida, mas também um excelente exercício para a mente. Então, por que não pegar um conjunto de xadrez e começar a desenvolver o potencial do seu cérebro hoje mesmo? A chocante verdade sobre os tigres brancos e seus problemas de saúde. Apesar de sua beleza impressionante, os tigres brancos não são considerados uma espécie em extinção, o que pode surpreendê-lo. Esses animais magníficos têm uma coloração única, resultado de uma mutação genética, especificamente um traço recessivo duplo. No entanto, essa mutação é frequentemente resultado de endogamia, o que levanta sérias questões éticas. A endogamia pode causar diversos problemas de saúde, incluindo um sistema imunológico enfraquecido e deformidades físicas. Embora algumas pessoas considerem os tigres brancos raros e exóticos, a verdade é que sua criação não ajuda na preservação da espécie. É feita principalmente por lucro. Sua presença em zoológicos e locais de entretenimento muitas vezes ofusca a situação crítica de subespécies de tigres realmente ameaçadas, como o tigre de Bengala ou o tigre de Sumatra. Portanto, da próxima vez que você ver um tigre branco, lembre-se dos custos ocultos por trás de sua beleza e da importância de preservar a biodiversidade da vida selvagem. Fato incrível sobre a taça de Pitágoras. Essa invenção maravilhosa, muitas vezes chamada de taça gananciosa, não é apenas um recipiente para beber. É uma lição inteligente sobre moderação. Imagine que você está saboreando sua bebida favorita, mas se você encher demais essa taça, ela vai esvaziar sua bebida através de um buraco escondido no fundo. O filósofo grego Pitágoras criou esse design único para mostrar a importância do autocontrole e as consequências do excesso, fazendo as pessoas refletirem sobre quanto estão servindo. A taça ilustra de forma clara uma valiosa lição de vida. A moderação é a chave. Quando a bebida transborda, você percebe que os excessos podem levar à perda total, transformando isso em um símbolo eterno do consumo consciente. Na próxima vez que você for pegar uma bebida, pense em como a taça de Pitágoras nos lembra da necessidade de encontrar equilíbrio em todas as áreas da vida. Você sabia que polvos conseguem passar por buracos minúsculos? Essa habilidade incrível está ligada à sua anatomia única. Os polvos não têm esqueleto, o que lhes permite contorcer seus corpos e passar por aberturas do tamanho de uma moeda. Essa capacidade não é apenas para impressionar, ela desempenha um papel importante em sua sobrevivência. Com seus corpos macios, eles conseguem evitar predadores e se esconder em fendas estreitas para se proteger ou caçar. Mas não é só isso. Os polvos também são extremamente inteligentes. Eles podem aprender e memorizar, dominando técnicas de camuflagem para se misturar ao ambiente. Essa combinação de flexibilidade e inteligência faz dos polvos algumas das criaturas mais fascinantes do oceano. Ao evitar perigos ou encontrar comida, eles demonstram um nível de agilidade e astúcia que continua a atrair a atenção dos biólogos marinhos.
como essas habilidades os ajudam a sobreviver em diferentes ambientes oceânicos. O que realmente influencia o Natal nevado em Londres? Desde 1960, Londres teve apenas 6 natais brancos, o que torna essas raras festas nevadas uma exceção mágica e não a norma. Surpreendentemente, o clima da cidade depende muito do Oceano Atlântico, que mantém temperaturas mais amenas, mesmo no inverno. Isso significa que, em vez de flocos de neve, os londrinos enfrentam mais frequentemente chuvas frias ou um vento cortante. A combinação do calor urbano, onde edifícios e ruas retêm calor, também desempenha um papel importante em evitar o acúmulo de neve. Essa raridade dá um charme especial às poucas vezes em que a cidade brilha sob uma nova camada de neve. É um evento agradável tanto para os moradores quanto para os turistas, que desfrutam de chocolate quente enquanto passeiam pelas ruas cintilantes. Então, com a chegada do Natal, será mais um ano sem neve em Londres? E se eu te contar sobre os maiores proprietários de terras da Inglaterra? Na Inglaterra, a situação da propriedade de terras é bastante interessante. Os maiores proprietários são a Rainha, a Igreja Anglicana e o Trinity College de Cambridge. Essas instituições históricas possuem vastas áreas de terra, um legado acumulado ao longo dos séculos. Por exemplo, a monarquia possui grandes propriedades, incluindo belos parques e casas de campo, o que destaca os laços antigos da família real com a terra. Ao mesmo tempo, a Igreja Anglicana possui propriedades significativas, refletindo sua influência histórica na sociedade. Não podemos esquecer do prestígio do Trinity College em Cambridge, que também acumulou terras e recursos para apoiar a educação e a pesquisa. Essa impressionante acumulação de terras não apenas molda a paisagem física da Inglaterra, mas também desempenha um papel importante em sua economia. A forma como essas organizações conseguiram controlar territórios tão vastos destaca as profundas conexões entre a monarquia, a religião e a educação, ilustrando sua influência duradoura no país. Portanto, da próxima vez que você estiver na Inglaterra, pense sobre o peso da história escondido na terra ao seu redor. Você pode acreditar que Subway Surfers mudou o mundo dos jogos para sempre? Desde seu lançamento em 2013, este jogo móvel vibrante e dinâmico fez um grande sucesso, tornando-se o jogo móvel mais baixado da história, com impressionantes 2,7 bilhões de downloads em todo o mundo. Os jogadores correm por paisagens urbanas coloridas, desviando de trens e coletando moedas, tornando a experiência emocionante para fãs de todas as idades. O sucesso do jogo é comprovado por sua jogabilidade envolvente e gráficos atraentes, que encantam milhões de pessoas ao redor do mundo. Com controles simples e desafios empolgantes, ele atrai tanto jogadores casuais quanto fãs dedicados. Além disso, Subway Surfers é constantemente atualizado com novas versões e eventos temáticos, fazendo com que os jogadores voltem em busca de novas diversões. Este fenômeno não apenas quebrou recordes de downloads, mas também influenciou muitos outros jogos, abrindo caminho para o crescimento da popularidade dos jogos móveis. Enquanto o jogo continua a evoluir, é interessante pensar em como ele mudou o mundo dos jogos e inspirou uma nova geração de designers de jogos móveis. O que você acha que fez Subway Surfers tão amado? O Lago Superior é realmente enorme? Com certeza. Localizado na América do Norte, o Lago Superior não é apenas um belo corpo d'água. Ele contém impressionantes 10% da água doce da superfície da Terra. Isso o torna o maior lago de água doce do mundo, em área, cobrindo mais de 82 mil quilômetros quadrados. Para comparação, caberia todo o estado da Carolina do Sul e ainda sobraria espaço. O lago está na fronteira entre os Ebais, Seattle e o Canadá, cercado por estados como Minnesota e Wisconsin, dos East-Presta e Utah, e pela província de Ontário, no Canadá. Suas enormes dimensões impressionam não só por si só, mas também pelas ricas ecossistemas que abriga, incluindo diversas espécies de peixes e uma variedade de vida selvagem. Imagine-se navegando em suas vastas águas, ou apenas admirando suas deslumbrantes margens. O Lago Superior é um verdadeiro tesouro natural. Você acha que conseguiria explorar cada parte dele? Porque todos conhecemos o termo calcanhar de Aquiles. O famoso personagem Aquiles, interpretado por Brad Pitt na adaptação da Ilíada de Homero, conquistou os corações do público por gerações. Conhecido por sua força e coragem incríveis, Aquiles era quase invulnerável, mas tinha uma fraqueza fatal, seu calcanhar. Esse pequeno e desprotegido ponto acabou levando à sua queda no mito.
Com o tempo, a expressão calcanhar de Aquiles se transformou de um lugar vulnerável em uma metáfora para qualquer fraqueza crítica de uma pessoa ou sistema. Seja no esporte, nos negócios ou até mesmo em nossa vida pessoal, todos nós temos nossos calcanhares de Aquiles. Compreender essas vulnerabilidades nos ajuda a perceber onde podemos precisar de melhorias ou apoio adicional. Então, da próxima vez que você ouvir essa expressão, lembre-se de suas raízes na mitologia antiga e de como ela se relaciona com nossas vidas hoje. Doenças cardíacas podem surgir de repente. Você está preparado? Muitos não percebem que a morte súbita é o primeiro sinal mais comum de problemas cardíacos. Esse fato alarmante destaca como muitas doenças cardiovasculares podem se desenvolver sem que a pessoa perceba, muitas vezes sem sintomas evidentes. Quando surgem sintomas como dor no peito ou falta de ar, pode ser tarde demais e a situação pode ser grave. Essa realidade enfatiza a importância crítica de exames médicos regulares, que podem ajudar a identificar problemas potenciais em estágios iniciais. Médicos podem avaliar a saúde do seu coração e sugerir mudanças no estilo de vida, como uma alimentação equilibrada e atividade física regular. Mudanças simples como essas podem reduzir significativamente os riscos associados a doenças cardíacas. Lembre-se de que um enfoque ativo na saúde do seu coração pode salvar sua vida. Portanto, não espere por sinais de alerta. Agende um exame, faça mudanças no seu estilo de vida e assuma o controle da saúde do seu coração hoje mesmo.